Deus quer guiar a sua vida de uma maneira especial. A Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E eu quero falar aqui com você, o momento em que você está ansioso, ou o momento em que, o seu espírito ele está captando alguma coisa que está fora do lugar, alguma agitação, esse não é o momento de tomar decisões, especialmente decisões importantes. Esse é o momento de você buscar fazer o quê? Passar tempos de silêncio diante de Deus. Observe bem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que significa? Que a nossa vida ela deve ser conduzida, ela deve ser guiada pelo Espírito. Sabe, quando você está passando por um momento de ansiedade, muitas coisas do seu futuro estão vindo à tona para você, esse é um convite à oração. Porque quando você ora, Deus não vai te deixar sem informação. Quando você ora, Deus não vai te deixar, não vai deixar a sua alma perecer, mas você vai estar cheio de confiança. Cheio de confiança para crer que Deus está cuidando de você. E que sempre no momento certo, no momento certo, Deus vem com a direção certa. No momento certo, Deus vem com a orientação certa. Sabe, muitas vezes, não sei se você é assim, mas muitas vezes nós nos perguntamos se a maneira em que nós estamos vivendo tem agradado a Deus. Primeiro. Segundo, se o que nós estamos fazendo tem agradado a Deus. Essa é uma boa oração. Essa é uma boa oração. Mas eu quero dizer algo específico aqui para alguém. Que momentos de ansiedade ou momentos de agitações, sabe? Quando você está passando por algum tipo de problema, você precisa entender que esse é um chamado para a oração. Porque momentos conturbados, eles são verdadeiras armadilhas, ou momentos também de ansiedade, momentos que você está passando situações nas suas emoções. Esses momentos, eles são um chamado à oração. E se você orar, hoje mesmo, Deus pode acalmar a sua alma, e Deus pode trazer o quê? A orientação certa no momento certo. Porque você tem aqui recebido as palavras, Deus tem falado com você em diversas formas, diversos lugares, e Deus ele já tem algo para fazer na sua vida. Mas tem o tempo certo. Eu quero indicar uma oração especial aqui. Nós estamos recebendo os testemunhos esses dias, e eu vou deixar aqui fixado para você, onde eu falei por que a sua bênção está demorando. E Deus está me dando ali 4 motivos, né? Mas nós fomos falando ali 4 motivos do porquê as suas bênçãos estão demorando, sabe? E eu creio que vai ser especial essa mensagem com você. Mas agora o que Deus estava ressaltando aqui para eu falar com você nessa live, nesse encontro que nós estamos tendo aqui agora, é que Deus não te chamou para ser guiado por ansiedade, Deus não te chamou para ser guiado por situações, não. Mesmo que às vezes as situações estão contribuindo para te levar, para te empurrar para o plano de Deus, sabe? Mesmo assim você precisa do quê? De uma palavra do céu. Você precisa de uma informação do céu para tomar a decisão correta, porque tem pessoas que acham que a vontade de Deus não é boa para mim não. Então, como se fosse isso, né? Mesmo que às vezes não fala assim, não, eu tenho a vontade, eu tenho meu poder de decisão, eu vou fazer o que eu quero. Óbvio que Deus te dá o livre-arbítrio, mas Ele está querendo que você decida por Ele, que você decida pela vontade dEle na sua vida. Você está vendo? Deus te traz aqui para dizer que Ele está silenciando uma voz inimiga. Ele está silenciando uma voz contrária. Ele está silenciando a ansiedade. Ele está silenciando todo o mal. Ele está tocando nas suas emoções. Ele está tocando no seu corpo físico agora, sabe? Eu via um casal, um homem e uma mulher, e esse casal está passando momentos conturbados no casamento. Mas até Deus estava falando comigo que é uma esposa que estava passando por um momento conturbado. Mas até esse momento, seu esposo parece que estava
tranquilo, ele estava conseguindo lidar com isso, mas agora ele também começou a ser afetado, e eu via como se fosse uma agitação, e Deus falou comigo assim: essa visão que você está tendo é um espírito de confusão. Eu falei: como assim, Deus? Confusão mental. Você sabia que também existe isso? Para a pessoa falar, a pessoa não está entendendo o que está acontecendo, e a pessoa começa a ficar confusa, é um ambiente conturbado. Isso também podem ser muitas vezes sim ataques espirituais. Você está vendo? Mas Deus está te dando livramento aí na sua casa. Eu via como se fosse assim, um ambiente que de ontem para hoje começou a ficar um pouco conturbado. Mas Deus te traz aqui para livramento. A presença de Deus, você está ouvindo oração nesse ambiente aí? Se não está, é para levar lá. Olha o que Deus está falando. A presença de Deus está entrando nesse ambiente agora. A presença de Deus está protegendo a sua casa. A presença de Deus está protegendo a sua vida. Você pode dizer amém? Você sabe que quando as coisas não dão certo, nós temos a tendência, quando as coisas não dão certo, pelo menos da maneira que a gente esperava, nós temos a tendência natural de o quê? De tentar achar nossa própria solução. Não é verdade? Mas Deus te traz aqui para falar. Você não foi chamado para ser guiado pela tua própria solução, mas você foi chamado para ser guiado pelo meu Espírito. E como vai acontecer? Muitas vezes Deus fala na voz interior. É como se fosse uma intuição, só para você ver, mas não é intuição. É o Espírito Santo colocando dentro de você. É isso. De repente você fica sabendo o que você precisa fazer. Estou falando aqui sobre ser guiado pelo Espírito. Você está com uma situação desafiante com alguém, né? Aquela pessoa às vezes está te fazendo coisas, te caluniando, ou fazendo coisas contra você, né? Aí o que vai acontecer? Deus não quer que você fique com comportamento de vítima, não. Está repreendido, destruído em nome de Jesus essa treva. Mas Ele quer que o quê? Ele quer que você seja guiado pelo Espírito dele. Você sabia que em um sonho ou em uma visão, Deus pode te dar claramente a maneira em que você tem que agir? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie, que o Senhor te guie, que o Senhor guie a cada um de nós de uma maneira que agrada a Ele. E Ele vai guiar alguém aqui para sair de situações embaraçosas. Por quê? Você está vivendo um novo tempo com Deus. Você está vivendo um novo tempo na presença de Deus. E você acha que o mundo espiritual do lado mal fica feliz? Não. Ele fica tentando arrumar alguma forma para colocar você em problemas. Mas Deus te traz aqui para dizer que existe uma unção. Existe uma unção de Deus. A glória de Deus, ela está se manifestando na sua vida. A unção de Deus está quebrando, despedaçando todo o jugo. E sabe, sempre que existe alguma situação desafiante para nós, é um chamado para oração. E se você está aqui agora, essa é uma oração para ser livre de todo o mal. Deus te trouxe aqui para te abençoar, para abençoar seu coração, para abençoar sua mente, para abençoar seu corpo físico. Você está vendo? E Ele está falando, você não vai ser guiado, não vai ser guiado pela ansiedade, não vai ser guiado pela situação, não, mas em tudo você vai ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero orar, e eu quero fazer uma oração aqui especial, para a proteção de Deus, na sua vida. Eu via o Senhor dizendo aqui, Jeremias 29:11, e eu estava entendendo que, como as situações não aconteceram como você esperava, sabe? E alguém não entendeu a frustração. Se você já está aqui no canal, o que eu falo? Costumo falar que é a frustração. A frustração é Deus dizendo, eu tenho algo melhor e algo maior. Sabe? Às vezes a nossa limitação humana, nós estamos querendo algo muito menor do que aquilo que Deus planejou. Mas olha o que Deus está falando aqui para alguém. Eu que tenho um plano. Eu tenho um plano para você. Mas tem pessoas que acham que o plano de Deus não é tão bom assim. Tem pessoas que querem o quê? Criar o seu próprio plano. Tem pessoas que querem falar assim, não, eu vou criar o meu plano. Aí Deus vai fazer o quê?
você tem seu poder de decisão. Apesar que tem gente aqui que está tão entregue que nem consegue mais sair da presença de Deus. Mas mesmo assim eu vou falar. Existem dois tipos da vontade de Deus. A primeira é a vontade perfeita de Deus. Quando você está seguindo as direções de Deus no tempo certo e no lugar certo. E a segunda é a vontade permissiva de Deus. É quando nós não estamos na perfeita vontade de Deus, mas Ele, de alguma forma, Ele ajustou uma situação. Ele permitiu que nós estivéssemos em lugar ou com determinadas pessoas ou em determinadas situações, e a proteção dele, a unção dele está na nossa vida, mas aquela não era a perfeita vontade de Deus. Sabe? Agora tem uma terceira coisa que Deus falou aqui para mim. É o fator sobrenatural. A terceira coisa é remindo os tempos, porque os dias são maus. Deus também tem o poder de trazer oportunidades perdidas. Fator sobrenatural. E segundo, Deus tem o poder de liberar o favor na sua vida. Quando Deus libera o favor, o que você não viveu em muitos anos, você pode viver em poucos meses. Quando Deus libera o favor, o que você não viveu em anos, você pode viver em dias. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Ó, Deus está chegando aqui nessa oração. O que Deus está falando? Ele está intensificando o agir dele aqui. O que Deus está falando? Tem pessoas aqui que se esqueceram do Deus que está servindo. Tem pessoas aqui que se esqueceram que o nosso Deus, ele não é limitado às condições humanas. E Deus está falando, o que ele promete, ele cumpre. Agora, não tome decisão precipitada. Você está vendo? Ó, eu vou falar de novo. Não tome decisões precipitadas. Deus está livrando alguém aqui de chorar. De chorar, como se diz, né? Lágrimas de sangue. Deus está livrando alguém aqui de chorar lágrimas de sangue. Nem sempre o que a terra está dizendo é o que Deus está dizendo. Nem sempre o que a natureza humana está interpretando, nem sempre o que a alma humana está interpretando é o que Deus está falando. Você está vendo? Isso aqui é uma palavra para alguém. Tem alguém que está entendendo exatamente aqui. Nem sempre o que a alma diz é o que Deus diz. Olha aqui, olha o download que desceu aqui agora. Nem sempre o que a alma diz é o que Deus diz. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito de Deus. E eu declaro que o Espírito de Deus, ele vai te guiar de uma maneira poderosa a partir de hoje. Você está vendo? Ser guiado pelo Espírito. E olha que Deus está me falando e nós vamos orar. Você já ouviu aquela expressão, o que é certo, né? Para com o negócio de jeitinho brasileiro. Não faz isso não. Porque Deus, ele vai honrar alguém que tem procurado falar, ó, eu não vou fazer nada de errado. Não vou fazer nenhuma apelação. Vou fazer o certo. Você está vendo? Vou fazer o que é correto diante de Deus e diante dos homens. Deus não gosta, eu vou falar assim para todo mundo entender, Deus não gosta de gente que fala, eu vou dar o jeitinho brasileiro, eu vou dar o meu jeitinho aqui. Com Deus, ó, Deus não gosta desse negócio de jeitinho, não. Deus pode te dar formas sábias de agir, né? Tem situações e situações, mas Deus não tem nada a ver com treva. Deus não tem nada a ver com coisa, sabe? Não, Deus tem a ver com a luz. Deus tem a ver com a coisa correta, com a coisa certa. Você está vendo? E tem pessoas que querem o quê? Sair fora do plano de Deus. Tem pessoas que pararam de ouvir a Deus. Aí Deus falou comigo, ó, essas orações têm sido de encorajamento, outras têm sido de ensino, mas Deus está falando, fala que eu quero que alguém se atente para ser guiado pelo meu Espírito. Ó, eu também recebo essa palavra. Sabe? Muitas vezes a gente passa por tanta luta, tanta dificuldade, tanta coisa que se levanta contra nós, não é? Mas a gente não pode parar de ouvir a Deus, porque esses momentos, a gente não pode parar de estar sensível ao querer de Deus, porque esses momentos são momentos cruciais, onde Deus está querendo ver o coração de alguém, Deus está testando o coração de alguém, Deus está testando o nosso coração para o quê? Para multiplicar.
Marcos capítulo 5, quando alguém estava em um momento de necessidade, eu estou sentindo uma graça aqui. Ó, quando alguém estava em um momento de necessidade, quando um povo inteiro, milhares de pessoas estavam em um momento de necessidade. Aonde vai pegar o pão? Aonde vai pegar o peixe para esse povo comer? Sabe? Até Jesus disse isso. Ele diz assim: como vocês vão fazer, né, na nossa língua de hoje, para alimentar essa multidão? Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele só estava falando aquilo para testá-los. Deus está testando alguém. Muitas vezes Deus nos testa sem a gente perceber, sabe? Deus está testando alguém e alguém não sabe, mas Deus te traz aqui essa noite para dizer: não vai ser guiado pela ansiedade, não vai ser guiado pelo jeitinho brasileiro, não. Não vai ser guiado pela sua cabeça, não, mas vai ser guiado pelo meu espírito. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Deus vai vir com a orientação no tempo certo, e alguns aqui que já receberam a orientação, Deus vai vir para acalmar as emoções, para acalmar as emoções. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Existe uma porta aberta de Deus para você. Escreve aí. Existe uma porta aberta por Deus na minha vida. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos, nós te pedimos perdão agora pelos nossos pecados, por más palavras, pensamentos e ações. E eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor entre agora nessa mente, nesse coração. Peço que o Senhor visite agora os ossos. Peço que o Senhor entre agora nesse DNA e quebra, Pai, toda maldição geracional. Pai, obrigado pelo seu amor. Eu peço que o Senhor entre agora nessa casa. Que a sua glória, que a sua presença a partir de agora reine nessa casa, reine nesse lar. Glorifica o seu nome sobre cada vida que está aqui. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus está dando um livramento. E Ele está falando: sou eu que vou guiar a sua vida. Você não vai tomar decisão precipitada por causa de ansiedade, por causa de trauma. Não. Olha aí. Você vai tomar decisão porque o Espírito Santo vai pôr dentro de você a decisão certa, a decisão que Ele tem para você. Porque em um sonho, uma visão, na palavra, de várias formas, Deus vai confirmar para você e vai deixar claro qual é o querer e a vontade dEle para a sua vida. Você está ouvindo? Olha aqui. Gente, esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do WhatsApp 19995883146. Tá? Nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Eu quero indicar uma oração que eu vou deixar aqui na descrição, ou na verdade uma live que nós fizemos aqui com oração também, né? E eu creio que vai ser especial para você. Lá eu estou falando de por que as suas bênçãos estão demorando. Tá? Vou deixar aqui na descrição para você. E eu creio que vai ser muito, muito especial. Olha lá. Está escrito assim, ó. 4 motivos do porquê sua bênção está demorando. Já vai lá agora. Já vai lá agora que eu creio que vai ser especial. Foi algo direcionado por Deus. E até o nosso próximo encontro. Tá bom? Vai estar aqui na descrição esse aí. Uma última coisa aqui, ó. Eu via como se fosse alguém buscando, alguém batendo na porta. E Deus está falando: tem o tempo de buscar, tem o tempo de agir. Na verdade, sim, tem o tempo de buscar a Deus, receber orientação, aí tem o tempo de agir direcionado por Deus, né? Tem todo esse tempo, mas Deus vai fazer isso tudo no tempo certo. Deus não vai atrasar, mas Deus também não vai adiantar. Existe um tempo oportuno de Deus, as portas já estão abertas para você, você já tem buscado ao Senhor, mas o que vai acontecer? Tem um tempo perfeito de Deus, que Deus vai fazer o encaixe. Eu vi alguém buscando muito e alguém até agindo, mas Deus está falando: eu estou esperando para fazer o encaixe, a engrenagem vai girar. Você está ouvindo? Glória ao nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.